Hoje a internet está difícil. Aí. Bom, pessoal, bom dia, mais uma vez. Vamos iniciar nossa aula. Aos poucos as pessoas vão chegando aí. Eu dei uma tarefa para vocês na aula passada, que era para vocês buscarem na literatura, e quando eu sempre falo buscar na literatura, é usar as bases de dados. O que são essas bases de dados? Nós temos a mais comum, que é o Google Acadêmico, em que você consegue buscar as principais informações de qualquer área. Então, não é só da educação física, mas da medicina, da engenharia, da bioquímica, da matemática, da psicologia e assim por diante. Então, toda vez que você for ao Google e digitar Google Acadêmico, vai abrir um site do Google Acadêmico, onde você vai encontrar somente informações acadêmicas, então somente informações científicas, o que é uma grande vantagem, que desta forma você não precisa ficar lendo coisas muitas vezes necessárias. Lembra que eu falei? Se vocês forem ao Google e fizer uma busca no Google geral, e digitar lá treinamento, musculação e crianças, vai sair tudo que tiver no Google com essas duas palavras. Então, pode ser que muito provavelmente saia vídeos, saia fotos, né, imagens, saia reportagem, que muitas vezes a gente não usa para o meio acadêmico. São informações dispensáveis para o meio acadêmico. Então, quando você faz a busca no Google Acadêmico, automaticamente você afunila e elimina essas informações que, para esse momento, são informações descartáveis, tá? Não importantes. E aí eu pedi para vocês fazerem a busca de um artigo científico e um artigo original. Por que eu frisei bem a palavra original? Quem pode me dizer aí? Abre o áudio aí e fala. Por que eu pedi artigo original? Daniel? Que é mais confiável já, comprovado cientificamente? Também. Mas a crucial relevância de mencionar a palavra original é que dentro do artigo, de um artigo, ele existe o artigo original, que é esse que eu solicitei para vocês fazerem a busca, que é um artigo onde se produz uma informação, uma pesquisa de campo. E nós temos, do outro lado, um artigo que a gente chama artigo de revisão. Então, se vocês forem lá na escola e fizerem uma coleta de dados de peso, estatura, condição de saúde, e publicarem essas informações, esse trabalho que vocês fizeram, ele é considerado um artigo original. É uma informação que ainda não está publicada para a sociedade ler. Então, não está em alguma revista. É uma informação nova. Quando você pega vários trabalhos prontos, vários artigos prontos, lê e faz uma síntese deles, faz uma análise deles e publica aquela informação, esse é um artigo de revisão, tá? Então, tem essa diferença básica entre os artigos. E eu pedi, mais adiante nós vamos falar sobre isso com mais detalhes, a diferença entre um artigo e outro, tá? Mas, de qualquer forma, eu pedi para que vocês entrassem nos diferentes sites das revistas, como eu coloquei para vocês lá vários exemplos na aula passada, de páginas na internet, né, que tem aí, vamos ver se está aparecendo aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui. Aí. Oh, perdão. Aí. Tá aparecendo para vocês aí, né? Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano. Correto? Tá aparecendo aí? Sim.
é uma revista que publica artigos especificamente na área da educação física, tá? Então, toda revista de qualidade, minimamente de qualidade, ela tem um site, ela tem uma base dela na internet, tá? E aí, essa é um exemplo. Nós temos aqui, ó, tudo isso aqui, ó, é revista. A maior parte desses links aqui são revistas que eu salvo como favoritas. Então, tem vários na língua portuguesa e na língua inglesa, tá? Essa aqui é uma revista nacional, uma revista nossa, tá? Do Brasil. Vocês estão vendo que está em inglês aqui, porque para poder alcançar um público maior, as revistas, estrategicamente, elas têm traduzido e solicitado artigos em inglês, que hoje é a língua universal na área da ciência, e não só na área da ciência. Em qualquer situação, hoje o inglês é praticamente a língua mais falada no mundo, né? Não em número de pessoas, talvez, mas em número de locais do mundo, tá certo? Dessa forma, você tem aí a opção da versão em português, aqui embaixo, ó, se eu clicar aqui, ela vai traduzir a revista, o site, tá? E aí, quando você entra lá no link anteriores, que são as edições anteriores, aparecem todas as edições publicadas desta revista em diferentes volumes, em diferentes anos, tá certo? E aí eu pedi para vocês, ou nesta revista, ou em qualquer outra revista que vocês encontraram da educação física, que publique artigos da educação física, e aí vocês foram falando, não sei se vocês se lembram, vocês foram falando várias revistas, e nós fomos fazendo a busca na internet ao mesmo tempo, e verificando se era uma revista mesmo da educação física, ou se publicava artigos da educação física ou não. E aí algumas estavam certas, a grande maioria, e outras estavam erradas. E aí eu pedi para que vocês entrassem nas diferentes revistas que vocês quisessem, como tarefa, e buscassem um artigo original, tá certo? Porque hoje nós íamos falar basicamente da estrutura mínima, básica de um artigo. Então, quando você pensa em escrever um trabalho, tá certo? Um artigo científico, quando você faz uma pesquisa, independente de qual seja ela, vou aplicar um questionário sobre o coronavírus na sociedade, vou aplicar um questionário sobre qualidade de vida, vou aplicar um questionário sobre cuidados com a saúde na escola. Qualquer informação que você queira produzir, tá certo? Você precisa fazer a aplicação de uma ferramenta de avaliação. Exemplo, vocês têm nas disciplinas as diferentes provas, com os diferentes professores, correto? Então, cada professor tem uma metodologia de ensino e vai aplicar uma prova para verificar o conhecimento de vocês. Aquelas informações coletadas pelo professor são resultados das notas de vocês. Então, é uma forma de coletar como que a turma está. Então, ele produziu uma informação, tá certo? Na pesquisa é a mesma coisa. Nós jogamos uma ferramenta, seja um questionário, seja uma medida, um teste, por exemplo, pesar todas as pessoas que vão na farmácia para verificar diferentes idades e diferentes pesos corporais ou diferentes avaliações, tá certo? No terceiro ano, vocês vão ter uma disciplina de medidas e avaliação que fala das ferramentas de avaliação em diferentes condições. Avaliar força muscular, avaliar capacidade cardiorrespiratória, avaliar flexibilidade, avaliar composição corporal, quantos por cento a pessoa tem de gordura, avaliar a pressão arterial e assim por diante, tá? Tem N possibilidades de avaliação. E aí vocês descobrem na literatura, lembra que para descobrir uma lacuna, uma falta de informação na literatura, a gente precisa ter uma leitura sobre aquele assunto. Então, eu particularmente gosto de estudar terceira idade e prática de exercício físico. Então, eu procuro, na minha rotina de leitura, ler sobre trabalhos que envolvam
pessoas idosas e exercício físico, certo? E aí, conforme você vai lendo, você vai vendo nos artigos que algumas informações novas são adicionadas, lembra do quebra-cabeça? Algumas informações são adicionadas, algumas informações são refutadas, então são, olha, está sendo comprovado o contrário, ou algumas informações são confirmadas. E quando você vai lendo, você vai vendo que algumas coisas ainda não estão muito bem esclarecidas. A exemplo do que nós estamos vivendo hoje, existe uma vacina para a Covid? Ainda não. Existem estudos em andamento, mas não existe ainda uma vacina. O que está acontecendo, provavelmente, por trás dos bastidores, nesses trabalhos sendo desenvolvidos no mundo inteiro para se achar uma vacina? Eles estão testando um componente, ou vários, em pessoas que têm a doença, ou em pessoas que têm os sintomas. E aí verificam se as pessoas melhoram o quadro de saúde. Da mesma forma, nós fazemos isso na pesquisa no dia a dia. Nós testamos uma situação, uma medida, um teste, ou nós avaliamos uma condição física, uma condição psíquica, uma condição psicológica, uma condição mental, uma condição motora, pensando nos esportes, por exemplo, e nós verificamos se aquela resposta é o que a literatura tem mostrado. Então, se o que a gente está produzindo de informação está correto, se a informação na literatura está correta, ou é o contrário. E dessa forma, nós contribuímos para o quebra-cabeça como um todo, certo? Aí, todos esses trabalhos que são feitos e publicados nas diferentes revistas, que vocês vão ter acesso durante a vida de vocês toda, vocês vão ter condições de enxergar o que ainda não foi feito, o que ainda precisa de melhores esclarecimentos. E aí é que você faz a sua própria pesquisa e contribui, e pode contribuir com a ciência, tá certo? Então, para você chegar até um artigo científico, que eu tenho um aqui impresso como modelo, né? Para você chegar nisso, hoje as pessoas basicamente não imprimem mais os artigos, assim por diante. Mas hoje, para você chegar a um artigo científico que tem lá as suas várias páginas e os seus resultados e assim por diante, daqui a pouco nós vamos falar das partes de um artigo, as pessoas leem todos os artigos existentes e chegam a uma ideia. Olha, onde está faltando informação. E aí constroem a sua ideia, constroem a sua forma de trabalhar, vão até a comunidade, vão até aquele público, seja idoso, seja escola, seja equipe de atletas, seja um grupo de ratos para um estudo com animais, seja um trabalho com cavalos, um trabalho com animais de grande porte, de pequeno porte, independente de onde vai ser feito esse trabalho. Faça um trabalho, tem toda uma metodologia para ser seguida em termos de conduta do trabalho, aí coleta as informações, lança essas informações em um programa de estatística ou em uma planilha de números, que a famosa hoje em dia é o Excel, faz análise dos resultados e aí apresenta os resultados e discute eles, se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se aquilo é diferente do que se tem na literatura, se aquilo é igual ao que tem, se aquilo contribui para a literatura e assim por diante, certo? E aí, entra em uma revista, igual vocês fizeram lá, entra em um site de uma revista que tenha características, eu usei até o termo bonito, né? O escopo da revista. Então, o que essa revista costuma publicar, tá certo? Então, lê-se o que a revista divulga, para ver se o que eu tenho de trabalho, de produto pronto da minha pesquisa, se enquadra a esta ou outras revistas. A partir do momento que você escolhe uma revista ou outras, você vai entrar nas normas da revista. Então, no caso aqui, submissão online, você vai entrar nas normas e verificar
aqui, ó, diretrizes para autores. Como que essa revista precisa que o meu arquivo no Word, geralmente é no Word, que o meu arquivo tenha de formatação. Então, vocês vão ler nas diferentes revistas, se vocês fizeram a tarefa de casa, que cada revista tem as suas normas para publicação, normas para submissão. Então, não adianta você formatar o trabalho lá no formato ABNT, ou espaçamento duplo, configuração da página 3 centímetros por 3, enfim. Você precisa formatar o seu trabalho, o seu arquivo no Word, de acordo com as normas daquela revista que você escolheu. Tá certo? Porém, independente dessas características específicas de formatação, se é Times New Roman, se é Arial, se é caixa alta, se é caixa baixa, se é caixa alta, se é caixa baixa, se é negrito, espaçamento duplo ou 1,5. A primeira pergunta, vocês entendem o que eu estou dizendo sobre essa formatação? Vocês têm familiaridade com documentos no Word, correto? Sim? Eu tenho um pouco. Tem uma noção do que eu estou falando, né? Sim. Beleza. Então, independente disso, o artigo científico original, ele tem um formato em termos de informação. Ele tem um esqueleto, digamos assim, tá? Que é esse esqueleto, sobre esse esqueleto que nós vamos falar hoje. Ele tem um formato mínimo, tá certo? Então, basicamente, eu enumero esse esqueleto em 7 partes, tá certo? Em 7 grandes partes. Se vocês forem pegar um artigo científico, e daqui a pouco eu vou mostrar vários, 3 ou 4 ou 5, nós vamos ponto a ponto, e é importante vocês terem essa informação. Então, hoje, oficialmente, eu vou apresentar a vocês o que é um artigo científico e o que significa cada informação, para que quando vocês lerem diferentes trabalhos científicos, no caso, artigos originais hoje, vocês vão ter entendimento do que é cada parte, tá? Então, eu vou mostrar o esqueleto para vocês, como que é essa estruturação, até para vocês já irem se preparando, quando vocês pensarem em escrever a sua própria pesquisa, vocês já terem uma noção básica do que minimamente o seu trabalho tem que ter, certo? Alguém aí fez a tarefa de casa em relação a busca de artigo original? Sim ou não? Hein, pessoal? Abre o áudio aí, vocês precisam participar. Eu não, professor. Não? Ninguém fez. Vou abrir lá. Vou puxar aqui. Aí, voltando lá. Bom, eu vou abrir uma das revistas que publica artigo da nossa área nacional, tá certo? E vou passo a passo. Primeiro ponto, eu dividi primeiro em 2 condições, tá? A primeira delas eu vou falar sobre a estrutura macro de um artigo. Então, as grandes partes de um artigo. Mas vocês vão ver que o artigo em si, ele tem outras partes, mas são partes que eu considero menores. São importantes, precisam estar presentes, mas eu divido em partes maiores e partes menores, partes principais e partes menos importantes. Digamos, o protagonista e o coadjuvante, tá? Mais ou menos nesse sentido. Então, primeira parte de um artigo, quiser anotar aí, introdução. O artigo tem que ter uma introdução, certo?
Segunda grande parte, objetivo. O artigo tem que deixar claro qual que é o objetivo daquela pesquisa. O que as pessoas que fizeram aquele trabalho tiveram como objetivo. Depois, como que esse trabalho foi desenvolvido? Então, é o terceiro ponto, métodos. Materiais e métodos, vocês vão encontrar, metodologia, né, procedimentos, métodos, tá? Como que esse trabalho foi conduzido? O métodos é basicamente a receita do bolo. Como que as coisas foram feitas, ok? Depois, o que se buscou, o que se encontrou de informação? Resultados, quarto ponto. Quinto ponto, o que esses resultados representam? São bons, são ruins, são diferentes, são iguais, são semelhantes, são piores, são melhores? Então, a gente entra no tópico, discussão. Discussão daquilo que você encontrou, tá? Depois, conclusão. Sexto ponto, principal ponto, tá certo? E, por fim, sétimo ponto, as referências que você utilizou para escrever aquele trabalho, ou as referências que você mencionou no seu trabalho. Já vocês vão entender isso, vocês vão enxergar isso no artigo, certo? Então, minimamente, são 7 pontos que eu elenco, extremamente fundamentais para o esqueleto do seu trabalho. Então, quando você pegar um artigo científico e ir lá, olhar lá, não tem esses 7 pontos, opa, eu já duvidaria da qualidade do trabalho. Porque é a mesma. Tá faltando alguma coisa. Tá certo? Tá faltando alguma informação. Por que tá faltando? Quem comeu bola? Provavelmente os autores. Tá? Uma revista de qualidade, um periódico, que a gente chama revista, um jornal, que publica um trabalho de qualidade, que se preze, ela minimamente exige essa estrutura. Tá certo? Minimamente. Tá? Então, para mim, essas são as 7 grandes partes de um trabalho. Sempre que você for escrever um trabalho ou ler um trabalho, faça o checklist. Tem essas 7 partes? Beleza. Trabalho que não tem objetivo. Muito estranho, nunca vi, mas pode acontecer. E aí você vai suspeitar, provavelmente, da qualidade daquela revista ou da qualidade daquela informação. Mas, basicamente, desde quando eu me dou por gente, os artigos minimamente têm essa estrutura. Tá certo? Então, eu vou abrir lá para deixar claro o que são essas estruturas, tá? E aí eu vou passear com vocês em alguns artigos aí. Vou pegar aqui um de 2008 e eu vou fazer um comparativo com um de 2020. Vocês vão ver que, basicamente, o esqueleto, a estrutura não muda, tá? Então, esse é um artigo, por exemplo, eu peguei o PDF, tá? De um artigo em que eu sou um dos autores, mas não é porque eu sou um dos autores que o artigo está certo. Não, é porque, inclusive eu peguei até um mais velho aqui, um mais novo, vou pegar um mais velho primeiro. Espera lá. Aqui, 2008. Aí. Deixa eu ver se é 2008. Não. Espera lá. Ah lá, 2008, tá aparecendo aí? Artigo original, Revista Brasileira de Sinotropometria e Desempenho Humano. Tá certo? Eu vou fazer o tete a tete com as 7 estruturas primeiro, tá? Então, esse aqui é um modelo de artigo original, como eu coloquei para vocês lá, original. Então, alguém ou algumas pessoas, no caso, os autores do trabalho, os pesquisadores, foram a campo, fizeram uma coleta, fizeram uma avaliação, fizeram alguma ação em termos de avaliação de medidas, coletaram os dados, analisaram os dados e publicaram esse trabalho, certo? Então, todas essas informações aqui, nós vamos falar dela já já, mas eu vou passar para a estrutura macro, para os 7 pontos. Então, se vocês pegarem o artigo lá, ó, vocês vão fazer o dever de casa. Bom, o que o professor Matheus falou que tinha que ter? Primeira coisa, introdução. Fechou? Então, opa, pode ir lá na sua listinha aí de checklist, introdução, tá ok. Então, eu já sei que esse artigo tem a introdução. Beleza. Continuando nessa linha de raciocínio, nós vamos descendo. Opa, o professor falou, metodologia, métodos, procedimentos metodológicos. Então tá, então aqui é a receita do bolo.
tem lá os procedimentos metodológicos. Então, mais um item, o segundo item ticado. Esse é o segundo item ou não? Hein, pessoal? É sim. Não, não é não. O segundo item é o objetivo, lembra? Então, vamos voltar no artigo lá. Ué, professor, cadê o objetivo? Alguém pode me dizer onde está o objetivo aí? O objetivo, gente, em um artigo científico, geralmente ele está inserido na introdução, dentro da No meio introdução. da introdução, né? Sei que eu ia falar. Isso. Geralmente é o último parágrafo, tá? Então, olha lá, ó. Entretanto, tal. Olha aqui, ó. O propósito do presente estudo, o objetivo do presente estudo foi analisar, tal. Esse aqui é o objetivo. Então, o que esses pesquisadores queriam fazer? Tá lá, ó. O propósito do presente estudo, desse trabalho, foi analisar as possíveis modificações nos níveis de força muscular e área muscular de braço, induzidas por 24 semanas de treinamento com pesos, com sobrecargas progressivas, e estabelecer associações entre o aumento da força e as modificações. Então, aqui, ó, geralmente, tá? No último parágrafo vem o objetivo. Então, se vocês quiserem anotar aí, geralmente o objetivo está no último parágrafo da introdução, tá? É muito difícil a estrutura de um artigo ser diferente disso. Pode acontecer? Depende da revista. Das revistas que eu tenho conhecimento, a maioria esmagadora, o objetivo está dentro da introdução. Geralmente o último parágrafo, tá certo? Ou o penúltimo parágrafo, porque daí no último, ou penúltima frase, porque daí a última frase, anotem aí, logo após o objetivo, recentemente, e eu falo recentemente já há alguns bons anos, a revista pede a hipótese do estudo. Quem pode me explicar o que é a hipótese? E aí a hipótese eu considero a parte coadjuvante do trabalho, do macro. Lembra que eu falei? O esqueleto maior é introdução, baraná, os 7 pontos. Mas dentre essas estruturas macro, nós temos, eu considero, estruturas micro, estruturas menores, mas que são importantes. E nos últimos anos, as revistas têm cobrado dos pesquisadores a hipótese logo após o objetivo. O que você entende, vocês entendem como hipótese? O que é hipótese? Não estou falando cientificamente. O que você entende quando a pessoa fala assim, qual que é a tua hipótese? Em que contexto vocês já ouviram essa palavra? É você, tipo assim, quando alguém comenta algo, aí o professor pede a minha hipótese. Eu vou levantar uma suspeita do que eu acho que pode ser aquilo lá que o professor falou, entendeu? Que eu acho que se encaixa. Perfeitamente. Por exemplo, se eu pegar uma moeda, cara ou coroa, qual que é a tua hipótese? A minha hipótese eu ia falar que é da cara. É mais ou menos nesse sentido. Então, o que você espera? Olha, eu acredito que vai acontecer isso. Ou, olha, vai jogar o time do Corinthians versus Flamengo. Qual que é a sua hipótese? O que você espera? O que você imagina que vai acontecer? Isso é uma hipótese, tá? Dentro do estudo científico, qual que é a hipótese do estudo? Depende do estudo. Mas, basicamente, o que os autores, o que os pesquisadores, o que você espera que vai acontecer. Então, exemplo, nesse artigo, se fosse um artigo mais novo, ele estaria com a hipótese incluída. Então, aqui seria o seguinte: qual a hipótese desse trabalho? Leiam aí o objetivo e me falem, se vocês estivessem desenvolvendo esse trabalho, qual seria a sua hipótese? Leia aí só o objetivo. Esquece o resto do trabalho. Só com o objetivo você consegue formular uma hipótese. Ou mais de uma, se quiser.
quiserem, eu dou uma aumentada, que isso já é pequeno. Então, lendo o objetivo, qual seria a hipótese? Se você tivesse conduzido esse trabalho, de acordo com o que você está vendo do objetivo, o que você imaginaria como hipótese? Se já leram, pode se manifestar. Eu acho que a minha hipótese, tipo assim, seria que o estudo foi realizado para analisar talvez o crescimento do braço da pessoa que estava passando pelo teste, Uhum. o nível de força dela, se ele iria aumentar, em que tanto que ele iria aumentar, qual seria a progressão dele, e o volume, né, do braço no início e o volume do braço no final do treinamento. A minha hipótese Tá, seria mas assim. qual é a tua hipótese? O que você esperaria? Sobre o propósito? Porque assim, a gente começa assim, ó. A hipótese, geralmente começa assim a frase. Nossa hipótese, ou a hipótese do presente estudo foi de que? Aí continua. Ou seria, que é no passado, né? Tudo no passado. A minha hipótese, acho que seria que, com a realização dessa análise e feito toda essa série de testes, a pessoa, ela com certeza iria ter um resultado positivo, de acordo com o que foi aplicado nela. Seria É isso? bem esse é o caminho. Porque, ó, o que os caras vão fazer nesse trabalho? O que eles fizeram? Eles avaliaram as pessoas, eles queriam ver as modificações na força, depois de 24 semanas de musculação, treinamento com peso e musculação, certo? Então, qual foi a hipótese dos caras? Provavelmente, olha, após 24 semanas, nós acreditamos que as pessoas que treinaram, que vão treinar, vão aumentar a força e vão aumentar a área muscular de braço. Essa foi a hipótese deles, tá? Como que a gente descobre uma hipótese? Como que a gente cria uma hipótese? E aí é que está o lance. Quando a gente pensa numa hipótese, para a gente pensar em uma hipótese, a gente tem que ter leitura do que acontece, do que se tem de informação na literatura. Por exemplo, a gente sabe que musculação aumenta a força, aumenta a composição corporal, volume muscular. Hoje a gente sabe isso. Digo hoje, já há alguns anos. Então, eu sei que treinar musculação, eu tenho chances de aumentar a força e aumentar a massa muscular, massa livre de gordura, tá? Então, a minha hipótese é que, por conta da literatura já mostrar isso para mim, eu acredito que 24 semanas vão aumentar também. Agora, se a informação fosse o contrário, olha, a musculação não tem resultado positivo para aumento de força muscular, aí eu poderia dizer, olha, a minha hipótese é que a força não vai aumentar. Então, a hipótese, geralmente, ela é baseada no que se tem de informação daquele assunto. Você não pode simplesmente chegar e, eu acho que vai acontecer isso. Você tem que ter uma base, um embasamento científico para aquilo. Tá? Então, para isso, você precisa ter leitura. Ok? Entenderam isso? Sim. Beleza? Ok, então aqui é a parte 2 do trabalho. Parte 3, procedimentos metodológicos. Vocês vão ver que aqui no procedimentos metodológicos, ou metodologia, ou materiais e métodos, ou procedimentos, coleta de dados, vocês vão ver que tem vários subtópicos. Um deles é a amostra, e aí você vai ver depois a teste de um RM. Vocês vão ver que tem vários subtópicos. Vocês podem ver que no artigo, vou até diminuir um pouquinho aqui, ó, o tamanho. No artigo, a introdução está em negrito, então, aquilo que eu falei, é a estrutura macro. Aí, materiais e métodos ou procedimentos metodológicos, está em negrito. Quando entra um subtítulo, que não está em negrito, por exemplo,
está em caixa, não está em tudo em maiúscula, é porque esse subtópico, por isso a gente chama de subtópico, ele faz parte do tópico maior, que é métodos, tá? Em outro momento, nós vamos destrinchar um a um. Hoje eu vou mostrar para vocês o macro, ok? Podem ver lá, tem protocolo de treinamento, então como que as pessoas treinaram, o que mais que tem nesse trabalho aqui? Tem o teste que foi realizado, outra medida que foi realizada, tem como que se desenha, a gente chama de delineamento experimental, como que foi o boneco desse trabalho, qual foi o desenho desse trabalho, tá? Tem tratamento estatístico, então como foi feita a análise dos dados, beleza? Tudo isso dentro do ponto 3, macro 3, que são os métodos. E aí nós vamos para o ponto 4, que são os resultados. Aqui, os autores vão descrever, então vão contar o que eles encontraram de informação. E aí eles podem apresentar, por meio de figuras, os resultados, como esses dois exemplos. Eu não sei se esse trabalho tem tabela. Não tem. Por meio de figuras e tabelas, tá? Então, vocês podem anotar aí, ó. Os resultados, geralmente, são apresentados por meio de figuras e de tabelas. Quem toma a decisão? Os autores. Geralmente, as figuras, elas são mais bonitas, são mais representativas, tá? Porém, as tabelas, elas são mais explicativas, porque nas tabelas você tem todos os detalhes numéricos. Aqui na figura, por exemplo, ó, se você olhar essa figura, você vai ver aqui, número 0, próximo de 2. Se você tem uma tabela, vai ter exatamente o valor que significa esse ponto, onde essa linha encontra o eixo, tá certo? Então, quando você tem tabelas, você tem mais detalhes dos resultados. Mas a orientação básica que se dá é que os achados, as informações mais importantes, mais relevantes, a gente apresenta em figuras. É uma regra? Não, tá? Não é uma regra. Às vezes você vai pegar trabalhos, esse é um exemplo que só tem figura. Mas às vezes você vai pegar um trabalho, um artigo, que só tem tabela. Ou tem a mescla dos dois, tá certo? Não existe um engessamento, ou é um ou é outro. Depende do molde da revista. Tem revista que limita o número de tabelas e número de figuras, né? Tem revista, por conta desse limite, às vezes você tem que tirar alguma tabela ou descrever a tabela. Então, em vez de colocar dados da tabela, você vai escrever, vai destrinchar as informações. Mas, de qualquer forma, esse é o ponto 4 do artigo. É apresentar o que foi encontrado. Se aumentou, se diminuiu, se ficou igual, se melhorou, se piorou, ponto. Tá? Só isso, nos resultados. E aí, para o quinto ponto, nós vamos para a famosa discussão. Aqui, os dados que você encontrou, eles vão ser comparados com outros trabalhos, com outros artigos que tiveram a mesma ideia que você, ou ideia semelhante. Então, esses dados, eles são bons? São ruins? Era esperado isso? Não era? O que aconteceu com outros trabalhos que vieram antes do seu? Qual que é a explicação fisiológica? Ou se fosse uma variável psicológica, qual que é a explicação disso? E assim por diante, tá? Então, discussão. Sexto ponto, que talvez, vamos ver se esse artigo aqui, ele divide em conclusão. Aqui, ó, divide. Tem artigos que não dividem em conclusão. Aí, o último parágrafo, ou penúltimo, vem a conclusão. Em síntese, concluímos que tal. Tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque não são todas as revistas que pedem para você criar um tópico conclusão. A conclusão acaba sendo inserida de forma corrida na discussão, tá certo? Mas, em termos de montagem de trabalho, antes mesmo de escolher uma revista, geralmente eu oriento e eu faço essa macrodivisão, esses 7 pontos. Então, introdução, objetivo, métodos, resultados, discussão, conclusão, ponto. E aí, por fim, vem as referências.
certo? Tudo que você usou de referência para escrever o seu trabalho. Vocês vão ver em diferentes artigos que tem lá os numerozinhos sobrescritos, tem os números, por exemplo, a palavra aqui, ó, Sale T, que é um autor. Você vai ver lá, Sale et al, em parênteses, dependendo da formatação da revista, das referências. Vocês vão encontrar. Tudo isso aqui é o que você leu e o que você usou no seu trabalho, tá? Para você dar embasamento científico no seu trabalho. Então, o 7º tópico são as referências. Ok? Perguntas até aí? Tá. Então, esse foi um de 2008, tá? De uma revista nacional. E aí nós vamos evoluindo em termos de datas. De ano, né? Digamos assim. Eu vou pegar agora um de 2014, de uma outra revista. Tá certo? Brasileira também. Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde. Uma ótima revista. Ó. Então, se vocês fizerem um trabalho de checklist, vocês vão ver que é outra revista, algumas, em termos de formatação, de formato, são outras regras, mas de maneira geral, olha lá, ó, artigo original, aí você tem o título do trabalho, que eu nem falei sobre isso ainda, aqui são as pessoas que escreveram esse trabalho, que participaram desse trabalho em algum momento, o resumo em inglês, e aí vem o quê? Primeiro ponto, introdução. Beleza, vamos descendo devagarzinho. Chegou em métodos. O que tem que vir antes de métodos? Objetivo. Então, opa, vamos voltar lá no texto para ver se a gente acha o objetivo. O professor falou que geralmente é no último ou penúltimo parágrafo o objetivo. Então, vamos ler lá. Ó. Uma vez que o protocolo de resistência, ausência de... Olha lá, começou aqui, ó. O propósito deste trabalho, deste estudo, foi analisar esta possível influência, comparando duas sequências de exercícios. Aí, ó, lembra que eu falei para vocês? O que vem depois do objetivo? Hipótese? Exatamente, olha lá. Ó. E olha que ano que nós estamos, 2014, tá? Mas a hipótese, ela já vem sendo cobrada, talvez eu vou colocar assim, uma data arbitrária, desde 2010, 2009, 2010, tá? Então, cobrada que eu digo assim, se você manda um trabalho e o revisor recebe, lê, se não tem a hipótese, principalmente hoje em dia, ele vai te perguntar, qual a hipótese do seu estudo? Ou, faltou mencionar a hipótese do estudo. Então, vocês vejam, né? Não me deixa mentir. Depois do objetivo, vem a hipótese. E aí nós vamos para a terceira macroestrutura do trabalho. Métodos. Beleza? Dentro dos métodos tem os subtópicos. Nós não vamos falar deles hoje, porque são vários. Certo? Nós vamos descendo. Até que chega no quarto, resultados. Descrição dos resultados, como eu disse para vocês, tanto em tabela quanto em figuras. Vamos ver se esse trabalho tem alguma figura. Eu não me lembro. Tem, ó, tem figura e tem tabela. Tem os dois. Correto? E depois dos resultados, quem vem? Discussão. E aí, depois de discussão, quem vem? Opa! Cadê a conclusão? Se não tem um tópico conclusão, geralmente a conclusão está onde? Último ou penúltimo parágrafo. E aí está aqui a conclusão. Ó. Os resultados do presente estudo sugerem que a ordem dos exercícios com pesos não influencia o volume total durante uma sessão de treino. Então, aqui, ó, se fosse para escrever, escreveria aqui, ó, conclusão em caixa alta. Tá? Não é o caso, por quê? Quando a gente faz a formatação do trabalho para mandar para uma revista, geralmente a gente olha na revista um artigo publicado para a gente ver como que é o formato, o modelo que a revista
cobra. E a gente já manda prontinho, de acordo com as normas da revista, com o formato da revista, certo? Então, esse foi o modelo. Depois, quem vem? Referências. Lembra que eu falei? Essas são as estruturas macro. Por quê? Vocês vão ver aqui, ó, tem estruturas que não são as macro, mas tem revista que cobra. Tem revista que cobra os agradecimentos. Tá? Não mencionei sobre eles ainda, porque eu estou falando da parte maior. Ok? Beleza. Mais um exemplo lá. 2014 nós fizemos. Vamos pegar um 2017, da mesma revista que eu apresentei por primeiro, que é a Brasileira de Cineantropometria de Desempenho Humano. Tá? Vou compartilhar com vocês lá. Só que agora é um artigo mais recente. Olha lá, artigo original. Vocês vão vendo que já está em inglês. Por quê? De um tempo para cá, essa revista começou a publicar os artigos em inglês, tá certo? Justamente para alcançar um público maior de leitura. E aí o título em português, os autores, o resumo em inglês, o resumo em português, e assim vai. Opa! Primeiro ponto, introdução. Podem ver que já está em inglês, tá certo? Tem revista que permite você ter o acesso ao PDF do artigo, tanto em inglês quanto em português, tá? Em alguns momentos só tem um ou outro. Beleza, dentro da introdução, quem que tá lá? Objetivo. Aim, em inglês, é objetivo. Na sequência, quem que veio? A hipótese. Então, se fosse fazer um checklist para dizer esse artigo está completo ou não, opa, esse aqui já atendeu 2 pontos, introdução e objetivo. E aí, materiais e métodos. Beleza? Tá aqui, procedimentos metodológicos. E aí vai. Lembra que eu falei que tem os subtítulos dentro dos métodos, tá? Opa! Resultados. Tá indo bem, muito bem. Tabela. Discussão. Vamos ver se agora essa revista aqui pede conclusão separado. Ah lá, conclusão separado. Subtópicos ou estruturas micro, que eu chamo. E aí, referências. Fechou? Fechou. Esse está perfeito. Beleza. Vamos para mais um. Agora, um mais recente, de 2020. Outra revista nacional. Tá certo? Beleza. Título, olha lá, artigo original. Esse aqui, inclusive, publica em inglês, em português e espanhol. Então, vocês vão ver que tem o resumo em inglês, o resumo em português e o resumo em espanhol. Você viu que já mudou, né, em termos de formato, de exigência a revista, tá? Ops, introdução. Primeiro pontinho ganho lá. E aí, já vou até aqui no último parágrafo, ó. O presente estudo teve como objetivo verificar... O que está faltando aqui? Hipótese. Não tem. Beleza? 2020. Então, vejam. Dependendo de quem foi o revisor, quem foi o editor, às vezes passou despercebido. Até nós, enquanto autores, esquecemos de colocar, não foi cobrado, foi assim. Então, não significa que está publicado que não tem erro. Tá? Métodos, está aqui, e assim vai. Resultados, tabela, como eu falei para vocês, tabela. Aí, ó, esse é um exemplo de artigo que não tem figura. Podem ver o tanto de números que tem aqui na tabela. Em uma figura, você não consegue colocar tudo isso de número. Então, a tabela, ela tem a vantagem de ser mais explicativa. Tem detalhe por detalhe de tudo que você fez de coleta de dados. A figura, ela já é mais representativa, tá? Ela é mais ilustrativa. Opa, discussão, fechou. Vamos ver no final lá, se esse aqui tem conclusão. Conclusão, ótimo. E aí, referências. Beleza? Então, esse aqui também
tá? Show de bola. Vamos ver. Dúvidas até aí? Professor, eu não entendi muito na parte de discussão. O que você não entendeu? Eu não entendi o que é em si a discussão. Vamos lá. Agora nós vamos começar, então, lá da ponta, a destrinchar essas 7 estruturas, tá certo? Na introdução, o que precisa ter na introdução? A introdução, ela é a venda do peixe. Ela é a parte de convencimento para o leitor. Se o leitor vai dar continuidade na leitura ou não, do trabalho. Então, a introdução, como qualquer introdução de qualquer coisa, é o começo da história. Você vai contar por que você está fazendo aquele trabalho. Então, a introdução, ela é a venda do peixe. Olha, eu vou chamar vocês e falar assim, gente, o seguinte, alguns anos, vou contar uma história para vocês, tá? Alguns anos atrás, se dizia que musculação para criança era extremamente proibido, era maléfico para a saúde da criança, e por conta disso, as academias proibiam a entrada de crianças, tá certo? Com o passar do tempo, por outro lado, vários pesquisadores nacionais e internacionais, estou inventando a história, ok? Começaram a investigar realmente se a musculação fazia mal para as crianças. E diferentes trabalhos, diferentes pesquisadores fizeram alguns estudos pequenos, em termos de semanas, com alguns poucos exercícios, com pouca carga, em crianças de 11 a 15 anos. E avaliaram força, agilidade, pico de crescimento, avaliaram um monte de coisa, para verificar se a musculação atrapalhava ou não aquilo. E eles chegaram à conclusão, cada trabalho, de que, no geral, não faz diferença. Opa, para quem está lendo, fala, bom, a musculação para criança não servia, pelo menos é o que se dizia. E aí depois vieram algumas pessoas, alguns pesquisadores, mostraram que não é bem assim. Tá. E aí, na sequência, eu vou levantar o problema, o que está faltando ser investigado. Olha, porém, todos esses trabalhos que foram feitos até o momento, foram trabalhos feitos com 2, 3, 4 crianças, com 15 crianças, com diferentes faixas etárias. O trabalho, a musculação foi feita por só uma semana, 2 semanas. Eles não avaliaram pressão arterial, eles não avaliaram coordenação, não avaliaram cognição. Eu vou começar a mostrar o que os trabalhos não fizeram. Opa, achei a pecinha do quebra-cabeça que precisa ser encaixado, que precisa ser produzida. Então, eu apresento na introdução uma contextualização daquilo que eu estou estudando e o que está faltando de informação na literatura. O que a ciência ainda não chegou, não evoluiu. E aí eu mostro o que a gente chama de lacuna. Na sequência, eu mostro a importância de fazer aquele trabalho, a justificativa do trabalho. Olha, é importante saber o que a musculação traz realmente de benefício para a criança, porque se ela realmente for benéfica, cada vez mais ela precisa ser indicada para as crianças, para pessoas já de idades menores, para que quando se tornem adultos lá na frente, elas tenham o hábito diário de fazer exercício físico. Beleza, então você justificou porque você está fazendo esse trabalho. Portanto, o objetivo do meu trabalho foi avaliar durante 6 meses diferentes situações, as crianças, meninos e meninas, treinando por 6 meses musculação. A minha hipótese foi de que as crianças melhorariam tudo que eu avaliei. Força, agilidade, coordenação, flexibilidade, assim por diante. Certo? E aí eu vou em métodos. Então, já falei da minha introdução, já vendi o peixe, mostrei o meu objetivo e a minha hipótese. E aí eu vou para o métodos. Como que eu vou fazer tudo isso? E aí é que entra parte a parte do método. Um dos pontos que tem que ter dentro dos métodos. Quem será o público? Quem que você vai estudar? Então, a amostra, ou o grupo a ser estudado, ou os participantes da amostra.
os pesquisadores vão até as escolas estaduais da cidade A, B ou C, vão entrar em contato com os pais ou responsáveis, porque são menores de idade, vão entregar uma carta pedindo autorização. Você vai contar exatamente tudo como você vai fazer e o que você vai fazer. Então, dentro dos métodos, você vai relatar, vai destrinchar a receita do bolo. Como que as coisas vão acontecer no seu trabalho. Tudo. Depois que você fez tudo isso, você, vai lá nas escolas, vai lá no clube, lá na academia, lá onde você, no centro de treinamento, e vai coletar, vai avaliar tudo que você se prontificou a fazer. Então, se foi força, peso, estatura, coordenação, agilidade, horas de sono, qualidade de vida, tudo que você quiser e tiver condições de fazer, você vai fazer. Fez, anotou todos os dados lá, tudo, vai chegar em casa, sentar e digitar tudo no computador. Certo? Uma outra hora eu vou mostrar para vocês uma planilha de dados coletados. Ok? Depois disso, você vai fazer a análise daqueles dados. Se foi bom, se foi ruim, o que aconteceu, o que mudou, o que se manteve, o que piorou. Então, você vai fazer a análise dos dados. Na sequência, você vai descrever os resultados. O que você encontrou? As crianças melhoraram a força em 10%, os meninos melhoraram mais que as meninas, o grupo que não fez musculação, que a gente chama de grupo controle, não alterou nada depois de 6 meses, ou engordou, aumentou gordura, ou piorou a pressão arterial, ou, dependendo do que você avaliou, melhorou, piorou, se manteve. Aí, respondendo a pergunta, você vai para a discussão. O que tem que ter na discussão? Quando você pega uma discussão para dizer se ela está bem escrita ou não. O que tem que ter na discussão? Eu comentei algumas coisas aí. Vocês se lembram? Quem pode me ajudar a responder a pergunta do colega aí? O que tem que ter na discussão? Comparar resultados? Isso! Esse é um dos pontos. Comparar resultados. O que mais? Eu tenho uma colinha aqui que eu sempre gosto de usar. Estou procurando ela aqui no celular. Achei. Eu vou mandar ela no meu WhatsApp. No grupo, inclusive. São 5 pontos extremamente importantes. Eu mandei no grupo e vou compartilhar com vocês aqui na tela, tá? Vou ligar meu WhatsApp aqui. Mais um você já acertou, comparar os resultados. Nós já estamos indo para o fim, tá? Mais 10 minutinhos aí, 12 minutos. E não se preocupem, hoje a gente jogou bastante informação. Nós vamos aos poucos retomando elas, tá certo? Então eu vou abrir lá para vocês os 5 pontos que são extremamente necessários em uma discussão. E daí acho que vai responder a dúvida do nosso amigo aí, certo? Vou aumentar aqui. Então, dentro de uma discussão, primeiro ponto que você vai trazer para o seu trabalho, os primeiros parágrafos do seu trabalho, ou o primeiro parágrafo. O que você encontrou? Quais foram os principais achados do seu trabalho? Olha, os principais achados do meu trabalho foram que as crianças que treinaram musculação, depois de 6 meses, ficaram mais fortes, ficaram mais ágeis, os meninos responderam melhor que as meninas, ou não houve diferença entre os sexos. Dentro do que você fez, o que foi de mais interessante, mais importante? Então, primeiro ponto do seu trabalho, eu tenho que ler a tua discussão e achar lá, principais achados, certo? Segundo ponto, que na verdade não precisa ser necessariamente nessa ordem, mas segundo ponto importante, pontos fortes do trabalho. O que o seu trabalho fez que fez muito bem feito? Olha, o nosso trabalho foi conduzido por um longo período
de tempo, mais de 6 meses. Nós utilizamos diferentes medidas importantes para a saúde, pressão arterial, gordura, massa muscular, agilidade, biriri, bororó. Nosso estudo foi feito tanto com meninas quanto meninos. Nós pegamos, avaliamos e trabalhamos com todas as crianças de diferentes escolas. Então, isso é importante porque a gente consegue ter uma ideia geral de como as crianças nas escolas da cidade de X, respondem. Você vai mostrar tudo que você fez de bom no seu trabalho. Certo? Na sequência, teu trabalho foi muito bem feito, mas todo trabalho tem limitações. Olha, quais foram as limitações do seu trabalho? Nós treinamos somente membros superiores, nós podíamos ter feito membros superiores ou inferiores, nós avaliamos só crianças de 6 a 10 anos, seria interessante fazer estudos com crianças mais velhas. Você vai mostrar o que o teu trabalho deixou de fazer. Algumas coletas foram feitas sem controlar a temperatura ambiente, isso é importante. Nós não controlamos a dieta das crianças, então, em relação à gordura, se aumentou, se diminuiu, a alimentação faz parte, é importante e a gente não controlou. Você vai colocar o que você deixou de fazer. Não é feio assumir os erros, tá? As limitações. É importante e é cobrado. Você vai, em um momento do seu trabalho, que é o que o colega falou, você vai confrontar com a literatura. O que você encontrou? O que os outros trabalhos anteriores ao seu encontraram? Foi igual? Foi semelhante? Foi melhor? Foi pior? Como que está o teu trabalho em relação aos demais? Tem que comparar. E, por fim, para que serve o seu trabalho? Quais são as aplicações práticas do seu trabalho? Porque quando você faz uma pesquisa, quem vai receber essa informação, o profissional da área, ele quer poder usar aquela informação na prática profissional, certo? Vocês aí, que vão estar fazendo licenciatura, quando vocês leem um trabalho envolvendo escola, vocês querem ou esperam ler aquele trabalho e chegar a uma conclusão, olha, musculação é bom para as crianças? Não. Se é bom, como é bom? Como eu tenho que fazer? Então, qual que é a aplicação prática disso? Olha, para profissionais da área de educação física, é importante saber que minimamente precisa de 6 meses, X meses, para melhorar a agilidade das crianças, que o treinamento ele pode ser feito com 3 séries, com 10 exercícios. Então, qual é a aplicação prática? Porque de nada adianta você fazer uma pesquisa e ela não servir para mudar a prática profissional daquele que está lá trabalhando. Então, qual é a aplicação prática do trabalho? Tá certo? E os estudos pedem isso. Para nós finalizarmos, eu vou mostrar para vocês um exemplo disso. Tá? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar uns estudos mais recentes, que eles têm mais essa característica. Tá? Deixa eu pegar um em português, né? Que ajuda também. Olha lá. Então, calma nessa hora, pessoal. Vamos ver aqui do 2014. Ó, vou mostrar isso aqui. E não é porque são só os trabalhos que eu participo, tá, gente? São, geralmente, todos os artigos têm esse tipo de informação, precisam ter esse tipo de informação. Eu peguei esses que são mais práticos e eu tenho eles já no PDF. Então, olha lá a primeira frase da discussão. O principal achado do trabalho foi barará, 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 barará. Tá certo? E aí, na sequência, de forma geral, diferenças estatisticamente significantes entre as sequências foram identificadas, tal. Beleza. Aí, eu começo a comparar com a literatura. O Colégio Americano recomenda, tal. Por outro lado, quer ver, ó? Aqui, ó, tá vendo? Recentemente, Bálsamo e colaboradores, após analisar a influência da ordem, aqui eu já começo a comparar com a literatura.
Então, o principal achado em comparação com a literatura já está sendo feita, tá? Já está sendo utilizada. Ó, outro aspecto relevante do presente estudo refere-se aos procedimentos adotados para inversão. Então, aqui é o ponto forte. O que nós fizemos? Nós controlamos isso, controlamos aquilo. Então, 3 pontos já dos 5 contemplados. Tá? Estou mostrando a toque de caixa, jogo rápido. Tá? Mas, e nem sempre, gente, aparece assim do trabalho. Os pontos fortes desse trabalho são. Não. É um enredo. Vai contando, mas tem que transparecer essas informações. Tá certo? Um capítulo, uma parte que mostra muito claro a limitação é aqui, ó. A gente sempre coloca, ou sempre vê as limitações muito bem definidas. O presente estudo possui algumas limitações. E aí, aqui a gente destrincha o que a gente não controlou. Tá certo? O que a gente teve como limitação. Olha, sofreu influência do ambiente, sofreu influência de X tal, e assim por diante. Tá certo? E não é feio assumir as limitações, muito pelo contrário. Faz parte do jogo. Aí, o que eu falei para vocês, aplicação prática. A aplicação prática dos resultados observados pode ser de grande valia, uma vez que a estratégia de ajuste de carga, então quer dizer, todos os pontos foram mencionados no trabalho. Quando a gente pega um trabalho para ler, a gente espera encontrar esse tipo de informação. Então, o que foi de principal achado? O que foi, se foi comparado com a literatura? O que deu de comparação? O que esse trabalho fez de bom que os outros não fizeram? Então, os pontos fortes. Aplicação prática disso. E também as limitações. E, geralmente, é nas limitações que a gente olha e fala, poxa, o trabalho do Lucas Rian não controlou a temperatura, e a temperatura é uma variável importante. Não controlou o peso das crianças, não controlou o tamanho da bola na atividade, não controlou o horário do dia e várias outras condições. E aí, opa, até aqui tem essas peças do quebra-cabeça. Então, agora eu vou contribuir superando as limitações do trabalho anterior. Mas para chegar a essa conclusão, você precisa estar sempre lendo os trabalhos e tentando enxergar, olha, o que a pessoa fez ou deixou de fazer. Mais importante, o que ela deixou de fazer? E aí tentar ver, ela deixou de fazer porque é uma coisa impossível de fazer, ou ela deixou de fazer porque simplesmente não conseguiu fazer, e eu consigo. Né? O meu grupo de trabalho consegue controlar aquilo. Então, opa, eu vou propor um novo trabalho, uma nova pesquisa, que vai adicionar informação àquilo, agora controlando as limitações que os estudos anteriores não fizeram. Exemplo, para a gente fechar. Eu estou lendo trabalhos de musculação com escolares e vejo que a grande maioria fez com crianças do sexo masculino. De 10 trabalhos, de 20 trabalhos que eu encontrei, só 2 fizeram com meninas. E um grupo pequeno, o treinamento não foi um número maior de semanas e assim por diante. Opa, achei uma possibilidade de fazer uma nova pesquisa. Eu vou fazer um trabalho com meninas, um período de treino maior, número maior de exercícios e vários outros detalhes diferentes do que foi feito até agora. E a minha hipótese é que os resultados sejam melhores porque eu estou controlando, eu estou ajustando tudo isso que não foi feito nos outros trabalhos. Então, quando você começa a pegar vários trabalhos, ler e ver o que eles deixaram de fazer, automaticamente vai te iluminando a cabeça para novas ideias. E é assim, basicamente, que a gente vai construindo novos trabalhos. Trabalhos de conclusão de curso, trabalhos de iniciação científica, trabalhos de mestrado, de doutorado, e assim por diante. Então, as ideias não surgem do nada. Elas surgem a partir do momento que você está em contato com a literatura, lendo, absorvendo, vendo o que as pessoas fizeram ou não fizeram, e aí anotando, relendo, investigando diferentes trabalhos. Opa, tenho condições de fazer isso. Tenho estrutura física, tenho equipamento, tenho equipe, tenho as escolas à disposição, tenho as academias e assim por diante. E aí você chega na tua ideia final, você descreve tudo como você vai fazer nos seus métodos, faz o seu trabalho, descreve os resultados, compara com a literatura na discussão, faz o trabalho de casa e aí escolhe uma revista. Escolheu uma revista? Submete. E aí começa a brincadeira.
e aí você publica o seu trabalho. Aí você vai contribuir para mais um tijolinho naquele muro, para mais uma pecinha do quebra-cabeça na figura inteira. Beleza? Dúvidas? Não? Meninos, alguma pergunta aí? Se não tiver, ótimo. Vamos terminar por aqui hoje. Vou deixar para vocês aí o desafio de buscar nas diferentes bases, nas diferentes revistas, esses artigos, diferentes artigos, e olhem, peguem o checklist de vocês, que vocês anotaram hoje, e que eu mandei no WhatsApp, e vejam, independente do conteúdo do artigo, vejam se está tendo, se estão respeitando, contemplando essas estruturas macro, e dentro da discussão, se está tendo lá os pontos fortes, etc, etc. Tá? Façam esse exercício, é importante você enxergar isso nos trabalhos. Tá? Aí, semana que vem, nós vamos adotar a seguinte estratégia. Daqui 2 semanas, não na semana que vem, na outra, é um recesso acadêmico de Paranavaí, do dia 27 ao dia 31. Tá? Eu vou dar para vocês 2 semanas de recesso, tá certo? Entre aspas, a semana de recesso normal, do dia 27 ao dia 31, então nessa semana a gente não tem aula, mas para a semana que vem, eu vou dar uma tarefa para vocês, que eu vou mandar para vocês ainda, vou mandar um Google Forms, então um questionário, referente aos 2 vídeos que eu mandei para a aula da aula anterior, tá? Então, trabalho para fazer em casa a hora que vocês tiverem condições de fazer. Então, para a semana que vem, nós não vamos ter aula, nem envio de vídeo-aula. Eu vou enviar o Google Forms para vocês fazerem esse exercício em casa, tá? Não necessariamente no horário da aula. E, lógico, eu vou estar à disposição aí no grupo do WhatsApp para vocês tirarem as dúvidas, se houver alguma. Tudo bem? Então, em breve, eu vou mandar para vocês, essa semana ainda vou mandar o Google Forms para vocês responderem. E vou mandar um textinho também no grupo do WhatsApp, porque hoje nós tivemos um número muito pequeno de alunos em sala, na nossa aula, então eu vou mandar essas orientações para vocês, tá bom? Assim vocês ficam aí com 2 semanas de descanso, 1 semana oficialmente pelo nosso calendário, e 1 semana não tendo que nos encontrarmos aqui online, tá bom? Beleza? Fico à disposição, boa semana para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, beleza? Um grande abraço e obrigado pela presença aí. Valeu, professor. Forte Valeu. abraço.